Olá pessoal, vamos fazer então o Tesouro Talks desse vídeo aí que foi bastante comentado e os comentários foram muito mais positivos, não vou dizer mais, muito mais positivos do que negativos sobre um assunto bem polêmico, que é essa questão de como encarar a emergência, as situações, momentos complexos na vida que podem requerer que você abra mão dos seus investimentos, né? Porque, assim, quando eu comecei a investir e a ter contato com a literatura e tal, isso foi lá no começo dos anos 2000, não se falava tanto em reserva de emergência. Esse assunto praticamente não existia. Ou seja, foi uma coisa que inventaram. Uma coisa que inventaram, e eu diria assim que foi lá por meados da Selic alta, em 2014, 2015, 2016, por aí, quando a Selic extremamente alta, e com a segurança que o Tesouro Selic tinha de não ter uma marcação a mercado mais intensa, como tem os tesouros IPCAs e os pré-fixados, o pessoal inventou esse conceito. E muitas pessoas começaram a ficar radicais nesse conceito, que é uma coisa extremamente necessária. Sim, é necessário, mas ele não tem que ser atrelado ao CDI. Essa que é a grande questão, né? E lá no vídeo a gente comentou assim vários aspectos em que a gente pode fazer diferente, só que tem que ter pressupostos. E o maior deles é o tempo. Mas eu acho que vocês entenderam bem essa mensagem e então eu vou agora responder aí alguns comentários, repercutir outros. Foi um vídeo bastante comentado no canal e se a gente comentar todos vai ficar muito extenso. Mas vamos comentar alguns deles. Muito bem. O Jorge aqui, por exemplo, comentou: as pessoas banalizam a reserva de emergência. Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, voltando ali à questão do início em que eu busquei essas informações sobre investimentos, uma coisa que era muito comum no começo dos anos 2000 era falar em orçamento. E aí questões que hoje em dia na internet a gente vê como emergência, entre aspas, na verdade são questões de orçamento. Então, por exemplo, estourou o cano na cozinha, estourou o cano do banheiro, isso aí não é emergência, pessoal. Isso aí é manutenção de imóvel. Tá? Isso aí é orçamento. Então, no orçamento você tem que ter uma contingência, um dinheiro para alguma situação assim, certo? Então, isso aí é planejamento, é orçamento, certo? O Carlos comenta que a reserva fica nos prés mais curtos, que não tem erro, ótimo. O Alexandre comenta que é uma forma de pensar, mas acho que a reserva de emergência, a liquidez é prioritária frente à rentabilidade. Ok, só lembrando que todos os títulos no Tesouro Direto têm liquidez D+1, todos eles, né? Você pede o resgate hoje, dia útil, amanhã, dia útil, está na conta. Então, liquidez sempre D+1 tem para todos os títulos. Muito bem, o Jorge comenta aqui que eu disse que deveria continuar aportando no Tesouro Selic. Bom, gente, quando a gente faz um vídeo para um público geral, a gente tem assim, tem os conceitos formais em que, em tese, não deveria haver erro. E o conceito formal, para isso, em reserva de emergência, tanto que o vídeo que a gente está falando é avançado, é dinâmico, é reserva de emergência avançada, quer dizer, é um conceito fora dessa média que a internet fala. Então não é que a situação tenha mudado, Jorge, tá? Não é que a situação mudou. É que assim, o que você tem que ver é o seguinte: você é um investidor que já tem as condições para ter uma reserva de emergência avançada? Você já preenche todos os pré-requisitos que eu comentei naquele vídeo? Essa é a pergunta. Se você já satisfez todas aquelas condições que estão lá, então sim, você, como investidor, pode ter uma reserva de emergência avançada.
Se você não atingiu aquelas condições, e aí eu não vou estar repetindo o vídeo, você e os demais amigos do canal, por favor, reassistam em velocidade normal, né? Lápis e caneta do lado, lápis e papel, caneta e papel do lado, anota os conceitos importantes, dá pausa no vídeo, se precisar volta um pouquinho, porque as informações são muito importantes, tá? Mas assim, ó, desses títulos aqui que você cita, Pré-23 e PCA 26, dá para usar, só que tem que preencher os requisitos e principalmente a mentalidade do investidor. Por isso que a gente não pode falar de reserva de emergência avançada para todo mundo. Isso é para algumas pessoas, certo? É para quem sabe que não é bom ficar girando carteira, é para quem sabe que é bom carregar um título público. Quem daqui do canal já carregou um título público por mais de 5 anos? Isso faz toda a diferença, certo? Aí o Igor comenta aqui que reserva de emergência com títulos longos com o mercado tão instável e pedir para perder dinheiro. Aí eu não concordo, Igor. Por quê? Porque só vai perder dinheiro quem não preencheu as condições que eu falei no vídeo da reserva de emergência avançada, certo? Então, para a gente, que eu já falei aqui, né, a questão do tempo. Qualquer coisa de curto prazo menor que 5 anos, essa pessoa ainda não viveu o longo prazo no Tesouro Direto. Todo mundo que está investindo há menos de 5 anos não viveu o longo prazo, não sabe o que é carregar um título por 5 anos. Não, por um prazo que é curto tecnicamente, mas longo prazo são 15 anos, na verdade. Ou 10. Segundo alguns autores, são 10. Então, assim, ó, quem já carregou por esse prazo? Pois é. Então, isso é uma diferença e tanto. E aí a questão é assim, ó, o título é longo prazo hoje. Mas quem já está carregando esse título há 10 anos, isso é um conceito muito importante que a gente tem que se lembrar. Quanto mais tempo o título fica com você dentro da sua carteira, menor risco ele tem, certo? Então, quem tem um Tesouro IPCA 35 há 10 anos, certo? Já sabe o que é isso. Ou seja, essa pessoa tem esse título aí há 10 anos, ela comprou ele quando o título tinha um risco X. E hoje ele tem um risco muito menor, porque ele já acumulou muita coisa no efeito do juro composto, da taxa composta. Então é isso, tá? Isso é uma coisa muito, muito vital. Então assim, ó, Tesouro IPCA longo não necessariamente vai perder dinheiro, não. Certo? A questão é o tempo, é os pré-requisitos que a gente fala naquele vídeo, tá? O Matias comenta aqui: conforme aumentamos o patrimônio, podemos ir mudando o nosso conceito de reserva de emergência. Mas assim, ó, não que o conceito que o pessoal fala na internet ele é muito enviesado, ele é muito pequeno, ele é pobre, ele é muito parcial, gente. Esse é que é o problema. Porque quem investe só em fundos imobiliários ou quem investe só em ações, com certeza entende muito bem o que eu falo com uma reserva de emergência avançada, certo? Quem faz a estratégia buy and hold, né, compra e fica em valores imobiliários e tem isso por longos anos, longas décadas até, sabe que não tem mistério isso que eu falei, certo? Mas o pessoal se apavora muito com a marcação a mercado, o pessoal é muito inseguro. E agora que a gente não tem mais o Tesouro Selic acima da inflação, a gente tem que ter estratégias, mas o ponto principal que eu falei naquele vídeo é o tempo, né? Então não quero me repetir muito nessa questão do tempo, mas é muito importante, é simplesmente muito importante. Bom, pessoal, o Marcos aqui descobriu o nosso canal há 2 meses,
e tá ouvindo os vídeos, legal, você pode ouvir até sem acompanhar muito as imagens, acho que não perde muito da compreensão não. Aqui, ó, tem um filho de 10 anos e investe para a faculdade dele no IPCA 26, legal, mas com 16 ele não vai estar na faculdade ainda, vai ter um períodozinho aí, talvez de 2 ou 3 anos, em que você vai ter que ver lá na época outro papel para completar o prazo. Para mim, que tenho 37, invisto IPCA 26 e 35. Atualmente estou pensando em iniciar a compra do papel 45. Minha dúvida é, se tanto IPCA 35 quanto 45 tem a mesma taxa, qual seria a vantagem de investir no IPCA 45, sendo que terei que levar o papel por mais 10 anos? É exatamente essa diferença, é exatamente isso. Você tem 10 anos mais de juros compostos girando a seu favor se você tem o prazo. 25 anos mais 37, quanto que dá? 62. Tem o prazo sem sombra de dúvidas. E aí a questão é a seguinte, pessoal. Hoje em dia, essa diferença entre os papéis é 10 anos. Um é 15 e outro é 25, né? Vocês vejam como já vai ficar diferente daqui a 5 anos, quando um for 20 anos e o outro for 10. Porque nós temos essa diferença, nós temos o IPCA 40 e o IPCA 30, um 20 anos e outro 10. E vejam que há diferença de taxas. Então, por analogia, a gente pode presumir que essa diferença vai se transmitir para esses dois IPCAs, 35 e 45. Em algum momento, essas taxas vão ficar diferentes. E aí, o que pode acontecer? Pode ser que a taxa do 45 aumente ou a taxa do 35 diminua, certo? Tudo vai depender de como as taxas de juros estarão no futuro. Mas, de qualquer forma, vai haver diferença entre eles. Ou um vai subir ou o outro vai baixar. E aí vão aparecer novas oportunidades. Então, gente, isso aí é muito importante a gente ter em mente. E a sacada que eu faço é a seguinte: pode ser com uma chance grande de que isso aconteça, de que, por exemplo, um lucro na marcação a mercado de longo prazo venha antes para o 35. Pode acontecer nos dois ao mesmo tempo? Pode. Mas veja que 25 e 15 anos as taxas são iguais. Para 20 e 10 já são diferentes, porque nós temos IPCAs que têm taxas diferentes e têm esses prazos. Quando um tiver de vencimento 15 anos e o outro 5, aí nós vamos ter a situação de hoje, em que nós temos o 26, aí é um pouquinho mais de 5 anos, e o 35 a 15. Só que lá em 2030, o 2035 vai estar a 5 anos, e o 2045 vai ser o que o 2035 é hoje. Então assim, pessoal, eu sei que pode ficar meio confuso essas datas, mas a gente tem que justamente fazer esse exercício. Pensar nos papéis que eles não vão ficar estáticos sempre, eles são muito dinâmicos. E conforme vai passando o tempo, eles vão mudando de categoria. Vocês vejam que o IPCA 2024, hoje, ele está fora do rol, né? Mas quem tem esse papel sabe que ele é super ultra seguro. E lá em 2018, ele era o que o 2026 é hoje, certo? Então é nesse sentido. Quanto aqui às outras perguntas, Marcos, eu não posso falar o que você pode fazer na sua carteira, tá? Mas assim, ó, eu acho muito interessante para qualquer investidor ter papéis que pagam fluxo de caixa. Tesouro IPCA com juros semestrais, por exemplo, certo? Mas eu não posso falar o que você deve fazer na sua carteira, tá bom? Faça uma enquete, Edson. Faça uma enquete de qual estado são os seguidores inscritos no canal. Eu vou fazer, Edson, mas a gente não pode fazer por estado, porque lá nas enquetes da comunidade, o YouTube permite só 5 alternativas, né? E nós temos 25 estados, é isso? Me corrijam aí na geografia. Então as regiões são 5, né? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então essas 5 regiões aí a gente pode fazer, porque os estados eu vou excluir muitos, né? Então não dá para fazer, mas com as regiões nós vamos fazer daqui a uns dias, tá? Aqui o TNTPS
fala uma reserva aí diversificada, com 3 investimentos diferentes. Ok. Diversificar a reserva de emergência também é uma coisa boa de fazer, certo? Mas aí o que vai colocar lá, cada um decide, tá? O Augusto pergunta aqui, ó. Ficou bem claro conceitualmente. Mas minha dúvida é, se você já está com uma idade mais avançada, 60 anos, seria viável? Pois nesse caso o prazo seria bem longo e a tendência seria a necessidade de resgate antes do prazo. Aí não, né? Porque uma das coisas a gente tem que ter o prazo. Mas é possível fazer com prazos mais curtos também, certo? Agora a questão assim, o ideal é que quando a pessoa atinja 60 anos, ela já tenha um período carregando títulos, já tenha aí uns 5 anos, uns 10 anos carregando títulos. Quem tem 60 anos e está começando agora, aí vai ter que ficar nas opções mais seguras, certo? Não tem como fugir muito disso, certo? Por quê? Porque não vai ter mais tempo. Tempo é dinheiro. Aqui a gente vê que literalmente isso aí funciona, né? Aqui, ó, o José Marcos. Posso colocar R$4.000 em juros semestrais como reserva de emergência? Eu não sei, José. Eu não sei, certo? Porque a gente não pode... Eu não sei como é que é a sua vida, o seu dia a dia, tá? Eu não sei. Aqui a Marisa já deu like, que bom. Planejamento, organização, o que é emergência, você deu uma excelente aula, muito obrigado. É isso aí, Marisa, a gente tem que ter os conceitos certos das coisas que são certas, né? O Igor aqui, ele vai manter Selic e IPCA 26, perfeito, eu acho que é isso aí, cada um tem que montar a sua estratégia. O André, mantenha-se empolgado, muito obrigado. Reserva de emergência dinâmica, este termo eu nunca ouvi de outro youtuber. Se puder, faz um vídeo com exemplos. É que aí, André, os exemplos vai depender do tempo de cada um. No começo do canal, lá em 2018, eu cheguei a falar que o IPCA 24 servia como reserva de emergência desde que você ficasse pelo menos 3 anos no papel. Então, assim, hoje em dia dá para fazer um raciocínio análogo com o IPCA 26? Dá, mas é como a gente viu outras pessoas aqui comentando. E eu também falei isso em outros vídeos. Faz uma reserva dinâmica com vários papéis, várias coisas, expande um pouquinho o conceito, né? Porque tem pessoas assim que estão com vendas nos olhos e acham que a reserva de emergência tem que ficar dentro de uma caixinha e só naquela caixinha. E ainda vem querer, né, bancar o esperto aqui na seção de comentários. Não dá, né? Não dá, porque a gente sabe que isso vai levar a pessoa a perder oportunidades e, no final das contas, a perder dinheiro. Mas os exemplos cada um vai construindo, né? Tem gente que citou aí CDBs e tal, eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso falar dessas coisas, mas eu acho que cada um vai montando conforme o seu prazo. Tem gente que pode usar o pré-22 do ano passado aí. Quem comprou o pré-22 a 7% e está segurando esse papel, entende o que eu estou falando agora. Sabe que é um papel excelente que um outro vídeo que eu comentei ali na sessão de 5 minutos, né? Tesouro direto em 5 minutos. Uma pessoa comentou ali que tem o pré-23 comprado em 2017, quando ele estava com taxa de 10%. E aí, ó, esse papel pode até virar uma reserva de emergência dinâmica. Pode. Se der um evento catastrófico e vamos bater na madeira, para não acontecer isso para ninguém, a pessoa poderia usar esse papel para resolver ali o seu problema. É muito melhor do que ir no mercado buscar empréstimo, né? Então, outra coisa que as pessoas não se dão conta eu tenho um investimento que está com um pequeno prejuízo. E aí eu resgato esse investimento para resolver a emergência. Olha, se a emergência é emergência de verdade, esse pequeno prejuízo pode ser muito menor em termos de custo do que, de repente, ter que ir ao mercado buscar um empréstimo pessoal,
né? Isso aí as pessoas também não se dão conta, né? Que isso também vale a pena, mesmo com pequeno prejuízo, se o prejuízo for pequeno, tá? Veja bem, se o prejuízo for pequeno. Então, gente, exemplos a gente vai... Cada um vai construindo. Tem muitas possibilidades, muitos exemplos. E a pessoa não precisa se limitar a fazer com 3 investimentos. Quanto mais puder e tiver, melhor. Certo? Melhor. Nesse sentido, nós temos aqui o comentário do Douglas, ó. Ele fatia a reserva de emergência em 3 partes, 20%, 30% e 50%. Cada uma dessas com uma estratégia distinta. Pô, que legal, hein? De CDB a IPCA 26. Fico mais confortável dessa maneira, acreditando que não terei demasiada dor de cabeça na hora do resgate. Legal, Douglas. Gostei muito. Meus parabéns. É isso aí. Olha aí, uma reserva diversificada, com estratégias diferentes, tá? E sem aquela neurose de ter que ficar tudo na mesma caixinha ali, neuroticamente naquele lugar. Não, é dinâmico, é dinâmico. E aí a pergunta do outro amigo, aqui está um exemplo, ó. Ele coloca mais coisas aqui que ele não nos contou, tudo bem, mas olha, dividiu em 3 setores, em 3 fatias, com aportes diferentes e com estratégias diferentes. Perfeito. Isso aí é isso que vocês têm que fazer. É isso que cada investidor tem que fazer o quê? Investir em conhecimento, certo? E fazer essas coisas. Aqui o Roberto colocou nada de chuva de dislike. Chuva de likes. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom que o público aqui do canal é bastante maduro e sabe ver quando a gente está falando uma coisa que é quente mesmo, comparado aí, desculpa pessoal, ao monte de bobagem que tem na internet. Olha só pessoal, já passamos de 20 minutos, vamos ter que dar uma acelerada aqui. A Maria diz aqui que só conheceu o meu canal em maio ou junho depois de ter feito a reserva no Tesouro Selic. Se eu resgatar o Tesouro Selic agora e investir no IPCA 26 ou 35 seria melhor? Ainda não tenho papel IPCA 35. Adoro sua franqueza, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Assim, ó, girar carteira não, tá? A gente não gosta disso, certo? Mas cada investidor tem que tomar a sua decisão. Mas lembrem o que eu falei no vídeo, não girar a carteira. E esse é uma das coisas essenciais, porque senão você nunca vai ter o efeito do juro composto se você ficar trocando, pulando de investimento em investimento. O que eu falei lá no vídeo, que eu recomendo a todos que prestem muita atenção naquele conteúdo, é o seguinte: você tem aí a sua reserva, está formando em Tesouro Selic, complete ela, e assim que você completar isso, começa a investir em outros papéis e espera o tempo deles atingirem a condição de se tornarem essa parte, essa reserva. A partir do momento que aqueles papéis novos que você ainda não investiu e vai investir no futuro, então vai ter um tempo maior ainda no futuro, em que esses papéis vão atingir aquele nível, aí você poderá ou não abrir mão do Tesouro Selic. Aí você vai decidir, certo? O importante é a gente ter opções. A Ana fala que obrigada por nos fazer pensar e decidir a melhor estratégia. É isso aí, Ana. Muito bom. Usou uma palavra muito boa. Os investidores têm que pensar mais e não buscar a receita de bolo na internet, certo? E aqui o Rafael, a educação financeira no Brasil não nos foi ensinado nas escolas e como sempre tivemos uma taxa de juros elevadas, nem era muito necessário escolher. Exatamente, não exigia que se pensasse. E agora a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás. Então, gente, é isso. Nesse vídeo aqui, assim, comentando aí os pensamentos de vocês, a gente também quer trazer essa conclusão. Investir no conhecimento, se aprimorar sempre, investir no seu pessoal para você estar mais preparado para o futuro, certo? Para o futuro, e saber também
que ter opções nos investimentos é uma das melhores coisas que existe. E ainda mais quando a gente estiver num momento tenso de precisar de uma emergência. Aí realmente tem que ter opções. E a gente vai preparando isso antes e com tempo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir, muito obrigado pelo feedback de vocês nesse vídeo da reserva de emergência avançada, que foi um vídeo que eu gravei em outubro e fiquei relutando muito em publicar, porque a coisa está muito tensa. Tem setores aí fazendo um movimento de censura na internet, então assim a gente tem que ter muita cautela. Então esse vídeo eu relutei muito em publicar, mas que bom que o feedback foi muito positivo da parte de vocês, que vocês são um público maduro e que não vai cair em conversinha que tem por aí. Tá certo, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.